Amadas irmãs, amados irmãos, nesse tríduo pascal estamos celebrando a sexta-feira da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Neste primeiro momento da liturgia, somos convidados a escutar e acolher a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que narra então, como ouvimos, a paixão do Senhor. E também dá o seu sentido e o seu significado, como na segunda leitura. Esta palavra de Deus é completada a seguir com a oração da Igreja, a oração universal. Todas as intenções que hoje a Igreja Católica eleva ao Pai por Cristo na força do Espírito. Teremos um momento tão importante, profundo, da adoração da cruz. E justamente esse mistério da cruz nos leva também nesse dia, mesmo não tendo a missa, a celebração eucarística, a receber Jesus na Sagrada Comunhão. Queria fazer uma reflexão. O texto de João, entre todas, claro, perspectivas que traz, gostaríamos de nos colocar diante da cruz. A última expressão, antes do relato final, diz assim: olharão para aquele que foi transpassado. Olharão para aquele que foi crucificado. O convite deste dia santo, desta sexta-feira, é que nos coloquemos, como vamos nos colocar daqui a pouco, diante da cruz. E olhar com os olhos da fé, olhar com os olhos de amor, olhar com os olhos de misericórdia, olhar com os olhos de gratidão, olhar com os olhos de adoração. Nós vamos adorar a cruz. Olhar com os olhos abertos para a vida eterna que se abre com a morte e a entrega de Jesus na cruz. Vamos todos hoje, mais uma vez, nos colocar diante de Jesus na cruz. Vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo, vamos elevar nossa ação de graças. Ele veio a esse mundo, foi obediente até a morte de cruz, para nos salvar. Cumpriu a vontade do Pai. Não se faça em mim a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Diante da cruz vamos nos ajoelhar, vamos beijar, vamos reconhecer que nossa vida tem um sentido, um valor. Cristo nos libertou do pecado e da morte. Vamos rezar, vamos glorificar, porque Ele passou pelos sofrimentos que nós passamos. Como diz a segunda leitura, somente aquele que se compadeceu e teve misericórdia e viveu o sofrimento humano é capaz de entender nosso sofrimento, nossa dor. Aonde está o sentido da vida, da sua transitoriedade, do sofrimento, da doença, do pecado, da esperança, senão em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado? Vamos todos nos colocar diante da cruz. Vamos olhar para esse que morreu por ter sido e ter dito que era filho de Deus. Como diz o texto de São João, morreu porque se fez rei, não o rei desse mundo, mas o rei daquele que vive a paz, o amor e a misericórdia. Vamos olhar para o crucificado. A segunda leitura diz: ele é agora o sumo sacerdote eterno, aquele que nos salvou, derramou seu corpo, deu a vida, derramou seu sangue, imolou o seu corpo para nos salvar. E que bonito o texto da segunda leitura quando diz assim: olhar para a cruz, aproximar-se dela, adorar Jesus Cristo. Nós devemos nos aproximar com confiança, com confiança. A cruz não gera medo, a cruz não gera angústia, a cruz não nos deve afastar nem deixar de viver a nossa fé. É Jesus Cristo que morre na cruz dessa forma dolorosa, violenta, agressiva.
é que nós podemos verdadeiramente nos aproximar com confiança, beijar esse corpo hoje, ajoelhar-se diante dele e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te agradeço. Aproximemo-nos com confiança hoje de Jesus Cristo na cruz. Aquele lenho, a cruz, que era sinal de ignomínia, de destruição, de morte, de violência, torna-se para nós, como nos diz a igreja, a árvore da vida, a esperança da vida. De instrumento de morte para um instrumento onde aquele que é o autor da vida, a própria vida, nos deu a vida para nos salvar. Aproximemo-nos com confiança, porque Ele se compadece de nós. Somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Somente Ele pode entender e compreender o nosso caminho da fé, o nosso crescimento, a nossa vida como igreja, como comunidade. Ao olhar Cristo na cruz, aquele que foi crucificado, somos chamados a não apenas olhar para Ele, mas hoje a igreja nos convida a olhar para todos os crucificados e crucificadas, que somos nós em primeiro lugar. Quais são as cruzes que temos, as cruzes que carregamos, os sofrimentos do dia a dia, as lutas, as rejeições. Olhemos para aqueles que sofrem, os pobres, os desvalidos, os empobrecidos. Olhemos para aqueles que estão na doença, na enfermidade. Olhemos para as mulheres violentadas, agredidas. Olhemos para a infância que às vezes não tem sonhos. Olhemos para nossos idosos hoje, às vezes excluídos e abandonados. Olhemos para o mundo, nós vamos rezar pela paz. Em tempos tão difíceis, lugares santos sendo destruídos, nós somos chamados a olhar com esperança, com confiança, um olhar de paz. Olhar para o crucificado hoje é desejar no coração a paz para os nossos corações, a paz para a nossa casa, a paz para a nossa família, a paz para a nossa cidade, a paz nas nossas relações, paz que traz solidariedade, fraternidade, que nos leva ao amor e à caridade. A paz que faz os pais e uma família sonhar com um futuro de esperança. E não há outro caminho senão olhar, ajoelhar-se, adorar Jesus Cristo, pois Ele é o centro da nossa vida. A oração universal que faremos agora, ela nos coloca nesse centro da humanidade. Cristo veio salvar a todos. E a todos é dirigida esta mensagem de salvação. Esse trono da graça, como diz a segunda leitura, aproximemo-nos desse trono da graça. Porque nesse trono da graça nós podemos alcançar a paz, o perdão, a misericórdia. E como conhecemos e tivemos a graça de conhecer essa grande graça que é Cristo, nós podemos continuar dando testemunho, anunciando, evangelizando, levando essa boa nova que é Jesus Cristo e o Evangelho. A Sexta-feira Santa nos convida, irmãos e irmãs, a nos aproximarmos da cruz, onde está Jesus, que por nós morreu, foi obediente e obediente até a morte na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.